Olá, mais um episódio jurídico da série Davi e Golias. E nesse episódio nós tratamos da teoria da avestruz, também chamada de teoria da cegueira deliberada ou ainda teoria da cegueira intencional. Essa teoria tem origem na Suprema Corte Americana, quando do julgamento de um caso em que o agente disponibilizou músicas na internet sem pagar os direitos autorais. Alguns de nós, dependendo da nossa idade, lembramos de um site chamado Napster. Como é que funcionava isso? Você se inscrevia lá, você fazia uma assinatura e tinha direito de ouvir o que você quisesse. O que faziam as pessoas que abasteciam aquele banco de dados do Napster? Simplesmente faziam upload das músicas, deixavam à disposição para que as pessoas pudessem ouvir mediante o pagamento de uma assinatura. Só que essas pessoas que abasteciam esses dados não pagavam direitos autorais. Os verdadeiros proprietários daquelas peças artísticas não recebiam por isso. O agente foi condenado porque a Suprema Corte Americana entendeu que ele não poderia alegar que não sabia que estava violando o direito autoral ao simplesmente pegar sem autorização aquelas músicas e disponibilizar na internet e ainda recebendo por isso. Aqui no Brasil nós vimos a teoria sendo aplicada em pelo menos 2 casos bem importantes e divulgados. Um deles no Banco Central do Ceará, aquele furto que aconteceu de um grande vulto, 170 milhões até onde eu lembro. Alguns dos agentes envolvidos naquele furto fizeram transações também de grande monta com proprietários de concessionárias de carros de luxo e pagaram em dinheiro vivo. Então, se imagina que o sujeito entrou na concessionária, comprou alguns carros e pagou em dinheiro vivo. Ora, aquele furto foi amplamente divulgado. Todos nós brasileiros sabíamos, em razão da toda aquela engenharia que foi feita para a subtração daquele dinheiro, de que um numerário muito alto estaria em circulação porque havia sido subtraído do Banco Central. O juiz federal que analisou o caso condenou os proprietários daquelas concessionárias por participação em lavagem de capitais. No caso do mensalão, o ministro Celso de Mello também adotou a teoria da avestruz e o fez dentro do contexto exatamente em que ela se encaixa, que é a do dolo eventual. É importante lembrar que dolo eventual é quando a gente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado e, indiferente à sua ocorrência, pratica a conduta. É a construção de Edmund Metzger, no sentido de que há previsibilidade e também indiferença em relação ao resultado. A tal ponto que Reinhard Frank tem aquela fórmula que até hoje nós identificamos como o dolo eventual. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, da mesma forma agirei. A teoria da cegueira deliberada se equipara a uma espécie de erro de tipo, mas em que o agente se coloca propositadamente em estado de ignorância para poder praticar a conduta. Sabe da alta possibilidade de estar se envolvendo em ilícito e mesmo assim pratica a conduta. Ora, ter previsibilidade do resultado e mesmo assim assentir com a sua produção se equipara ao dolo eventual. É por isso que foi utilizada essa fórmula da teoria da avestruz para alguns agentes, no caso da ação penal 470, o mensalão. É preciso, por fim, lembrar que, no caso dos agentes lá do Banco Central, houve uma reforma pelo respectivo TRF. Por quê? Recordemos que, para nós, pessoas do povo, não temos a obrigatoriedade de delação. Não existe delatio criminis obrigatória. O que os empresários tinham que fazer é o que fizeram. Declarar os impostos decorrentes daquela transação, mas eles não tinham obrigação alguma de, no momento da transação, ligar para a polícia e dizer: olha, estou desconfiado que a pessoa que está me dando o dinheiro é uma pessoa envolvida com algum ilícito em razão do alto vulto de dinheiro vivo que está sendo entregue na minha mesa. Então, por essa razão, foi reformado no TRF. Mas a formulação da teoria da avestruz é exatamente a que se encaixa no contexto do dolo eventual. Se você gostou desse episódio e quer assistir a outros tantos, você pode ser notificado toda vez que um novo episódio entrar no ar.
Você pode assinar o meu canal no YouTube, Davi André, e a cada novo episódio, já tem muitos lá à sua disposição, a cada novo episódio você é notificado. O melhor ainda é consumir esse episódio em podcast. Eu te ensino lá no canal no YouTube como faz para ouvir em áudio completamente gratuito pelo seu celular. Tenha você o sistema iOS, que é do iPhone, ou mesmo Android de outros telefones. Tem aplicativos que rodam esses podcasts, ou seja, só os áudios. Se não entendeu muito bem como funciona, o conteúdo também está no meu site, daviandré.com.br, na aba Convidados. Um grande abraço e até o próximo episódio.